Gêmeos! Geminianos e geminianas, esse aqui é o Tarô Espelho da Alma, onde semanalmente eu faço previsões para todos os signos usando o tarô e o baralho cigano. As previsões aqui do canal são coletivas e atemporais, então fica até o final do vídeo porque a sua mensagem pode estar em qualquer momento desse vídeo. Lembrando que as previsões servem para outros pontos que você tenha gêmeos também. Lua, Vênus, Júpiter, meio do céu, ascendente, ou o que você quiser investigar de gêmeos na sua vida. Já compartilha esse vídeo, deixa seu like e comenta comigo o que ressoou. E também te convido para conhecer os outros conteúdos aqui do canal, que são super transformadores realmente. Mantras, meditações, rituais, ativações e tudo para trabalhar nossa energia, vibração e ressonância. Vamos lá então, Gêmeos. Por favor, eu apelo à espiritualidade na luz e no amor para que eu possa receber a mensagem para Gêmeos e transmitir com clareza e amor, por favor, o que Gêmeos precisa saber. Gêmeos, por favor. Gêmeos. O que Gêmeos precisa saber, por favor. O enforcado, Gêmeos. Também saiu o pressentimento e o inesperado. Olha, Gêmeos, aqui o enforcado, ele fala de um período de turbulência, um período de amarras, de você preso em condicionamentos, pensamentos ou situações, sem saber muito como agir, sem achar muito saída, conflitos, bloqueios, dificuldades. Essa carta, ela fala de sacrifícios, tanto no amor, sabe, quanto profissional. Sabe quando você se sacrifica e a coisa não vai, e é mais sofrimento, e é mais dificuldade, é mais conflitos. Essa carta, ela fala muito sobre uma coisa da gente tomar algumas atitudes. A primeira atitude é enxergar, olhar para a situação que está difícil com um pouco de clareza e ver se você não está investindo demais em coisas que já deveriam ter acabado, sabe? Se você não está investindo em um trabalho, uma profissão, uma carreira que não tem significado ou que não te rende, ou que você está sempre com as contas atrasadas e o medo de mudar, o medo de abandonar esse pequeno certo para buscar um maior, um melhor, um novo. Se você não está se sacrificando nos relacionamentos, esperando que algo que está zoado vá se mudar magicamente da noite para o dia, sabe? Aquele relacionamento insatisfatório ou de migalhas, que você imagina que você vai conseguir mudar a pessoa, que, sei lá, magicamente a pessoa ela vai descobrir que você é o amor da vida dela, sabe? Assim, aqui me fala de prisões que a gente se coloca e que é preciso, para sair disso, enxergar a realidade. Aqui a carta do pressentimento, ela fala muito junto com o enforcado de você já saber disso, de você estar pressentindo isso, de você estar intuindo isso, sabe? Só que você, sabe aquela vozinha que fica te falando que sai fora, não aguento mais, isso não dá certo, mas você cala essa voz porque você já investiu tanto, ou porque você tem certeza que vai dar certo, ou porque você não quer que as pessoas olhem sentimento de fracasso, sabe, assim, você se apegar, talvez, pela visão de fora, a visão do outro, né, tipo, não querer se sentir fracassado, ou de terminar um relacionamento, ou de ficar só, ou de abandonar um projeto que você investiu muito para começar outra coisa. Tem alguma coisa aí que está impedindo você de enxergar a realidade, que a realidade você tá preso numa situação que não vai dar certo e você continua insistindo. Às vezes a maior coragem, a maior força é abrir mão, sabe?
Então, Gêmeos, aqui tá me falando muito sobre lidar com isso. Para alguns de vocês, vem muito isso nos relacionamentos, sabe? Assim, de relacionamentos afetivos que trazem contrariedade, sofrimento, sabe? Assim, desconfiança, intuição, às vezes, de estar sendo traído, estar sendo traída, sabe? Assim, ou de não ser especial, ou de estar envolvido uma pessoa que deixa bem claro que não tá na mesma vibe que você, que não quer o mesmo compromisso, sabe? E isso vai impedindo você de encontrar realmente prosperidade e abundância na área que você está se travando. Seja isso num relacionamento que você está investindo, que não deveria estar investindo porque não te está trazendo o mínimo, sabe? Ou só te dá dor de cabeça, ciúme, insegurança, ou você está se relacionando com uma pessoa narcisista, uma pessoa que só pensa em si, ou profissional também, sabe? Você está se prendendo ao esforço que você teve e aí luta até o fim. Aqui está pedindo para você abrir a sua cabeça e enxergar onde é que você está enforcado, preso, se sentindo, vivendo dores e sofrimentos, sacrificado, e sair fora. A carta do inesperado, ela fala muito também de situações e descobertas. Ela cabe muito para quem está vivendo relacionamentos destrutivos e insatisfatórios. Aqui fala sobre descobertas que não são boas, que pode ser que você já tenha descoberto, inclusive, que pode ser uma traição, ou pode ser que você descubra que a pessoa não tá nem aí pra você e você continua insistindo, sabe? Assim, tem uma coisa de você se enganar, sabe? O enforcado, ele tá no auto-engano, tá? Pra quem tá vivendo a questão profissional, aqui tá trazendo oportunidades. São duas energias diferentes. No relacionamento, isso aqui é traição, de alguma forma, tá? Pode ser traição física, mas pode ser traição nos sonhos, pode ser traição nos objetivos, pode ser, enfim. Mas se isso é profissional, aqui tá trazendo descobertas e oportunidades de crescimento, desde que você se abra para isso, né? E enxergue aonde você está bloqueando a sua vida e se abra para o inesperado, se abra para a mudança e tome atitudes, né? Ah, mas eu não posso abandonar meu trabalho porque é a minha única fonte de renda. Beleza, ninguém falou para você fazer isso, mas nada te impede de começar a se questionar se é isso que você gosta, se isso tem condições de crescer, onde você quer crescer, como é que você pode fazer, ou começar a procurar outros lugares, ou mandar currículo, ou acessar o seu network. Enfim, parado é que você não vai resolver a situação. Sempre tem saída quando sai o enforcado. Tudo é possível de ser transformado, mas você que precisa enxergar isso e começar a se movimentar. Parado, você vai continuar no sofrimento ad eterno. Tá? Aqui o enforcado, ele só sai do sofrimento quando ele age. Quando ele, às vezes, abre mão. E abrir mão é difícil, tem que ter muita coragem. E é isso. Às vezes, é só abrindo mão. Tá? Vamos dar uma olhada aqui para complementar, para concluir. Gêmeos, por favor, aqui no baralho cigano, o que temos para Gêmeos para complementar, para concluir, por favor? O que Gêmeos precisa saber? Eu tô captando aqui uma coisa que eles estão falando, que para alguns de vocês isso deve ser bem específico. Tem um excesso de querer agradar o outro a um nível de desagradar a si próprio. E isso como é que chama? É o caminho certo para dar tudo errado, tá?
você agradar o outro a ponto de desagradar a si, de aceitar o que não aceitaria, esperando que mais pra frente você mude isso, é fatal que vai dar ruim, tá? Eu não sei pra quem que é isso, mas veio assim, tipo, direto e reto. Pá! Por favor, para Gêmeos, para complementar, concluir. O que mais para Gêmeos, por favor? A carta da cegonha trazendo mudanças favoráveis, oportunidades, situações. A carta da cegonha é sempre uma carta muito positiva e uma carta muito ágil. Então é bem assim. Se você começar a tomar consciência do que você está fazendo, que está cada vez mais te deixando angustiado, preso, sacrificado, e começar a se movimentar, as portas todas vão se abrir. Seja isso se abrindo para um novo trabalho, seja isso se abrindo para um novo amor, ou inclusive ficando só e bem, né? A carta da cegonha, ela traz um ufa, sabe? Depois de uma previsão tão difícil quanto essa, tá? Então, assim, tá na sua mão mudar a sua vida e se abrir para que as boas notícias cheguem. No final, tem um urso. O urso, isso aqui é muito para quem tá convivendo com pessoas agressivas, narcisistas. Isso pode ser um chefe daqueles que pisa, que desestrutura, que é agressivo, sabe? Que pega os méritos para si, que não deixa ninguém crescer. Pode ser uma pessoa ciumenta, possessiva, um relacionamento abusivo, tá? Então, assim, você tem que tomar uma atitude para se livrar disso, tá? Vou pegar mais um para finalizar. Por favor, Gêmeos, para finalizar. O que mais? Ops. Aqui o Soldado de Moedas, ele traz a energia para você conquistar essa sua mudança, essa sua libertação. Então, por que sai um soldado aqui que é um conquistador? Porque você tem capacidade para fazer essas mudanças todas. Talvez você não esteja com força, mas aí eu já vou deixar para você aqui, ó, o código sagrado de Shiva. Shiva é o grande Deus que pode destruir tudo aquilo que precisa ser destruído para que você crie um novo mundo. Shiva tem isso. Então, ativa aqui. Eu ativo a força de Shiva 351 na minha vida. 351. E se você vê outras estrelas aqui ativando, manda amor para você receber também amor e potencializar a sua ativação. Tá bom? Então é isso. Comenta aqui o que ressoou. Deixa seu like. Compartilha o canal, compartilha o vídeo, me segue lá no Instagram que eu posto sempre conteúdos muito legais e eu tenho postado muita coisa sobre Shiva, inclusive, porque dia 18 é o Maha Shivaratri, que é a grande noite de Shiva, uma época, um dia mais poderoso do ano para lidar com queima de karma. Um beijo, muita luz e até semana que vem.